Olá, a gente usa a palavra hospitalidade o tempo todo, né? E ela sempre parece uma coisa, boa, positiva. Sim, ser hospitaleiro é visto como uma virtude. Exato. Mas e se não for tão simples assim? E se por trás desse gesto de boas-vindas pudesse esconder, sei lá, uma armadilha? Uma forma de poder? É uma provocação e tanto. Com certeza. Hoje a gente vai mergulhar fundo no material que questiona exatamente isso. A nossa fonte é um editorial da revista Hospitality and Society, Uhum. que faz exatamente essa pergunta, conectando migração, hospitalidade e a ideia de pertencimento. 3 temas gigantescos. E a nossa missão aqui é entender se um dos nossos conceitos mais caros é, na verdade, uma faca de dois gumes. Vamos descobrir que as coisas são bem mais complexas do que parecem. Exato. O convite do texto é para a gente ir além daquela visão simplista de bem-vindo versus não bem-vindo. A análise mexe nas próprias bases dessas ideias. E mostra como a hospitalidade pode ser o quê? Um abraço e uma corrente. Perfeito. Tanto um abraço quanto uma corrente, dependendo de como é usada. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida é que a hospitalidade é acolher alguém. Mas o texto já chega dizendo que existe uma hospitalidade condicional. Sim. Isso já soa meio estranho. O que seria uma acolhida com condições? Tipo, seja bem-vindo, mas... Exatamente esse mas. O que é fascinante aqui é que o texto expõe uma dualidade que a gente não costuma pensar. A hospitalidade nunca é um ato puro de bondade, sabe? Ela acontece dentro de uma relação de poder. Sempre tem quem acolhe o anfitrião e quem é acolhido, o hóspede. E o anfitrião está sempre em vantagem, né? Ele dita as regras da casa. Precisamente. E é aí que mora o perigo. O filósofo Jacques Derrida, que o texto cita, foi um dos que mais explorou isso. Certo. Ele dizia que a hospitalidade pode esconder um aspecto opressivo sob sua superfície acolhedora. Peraí, opressivo é uma palavra muito forte para um gesto de boas-vindas. Como algo que parece tão bom pode ser opressivo na vida real. Então, É tipo, seja bem-vindo à minha casa, mas não toque em nada e siga as minhas regras à risca. é exatamente essa a lógica, mas em escala nacional. Pensa na analogia que a gente sempre ouve. Um país é como uma casa e seus cidadãos são os anfitriões. Sim, essa metáfora é super comum. E o texto argumenta que ela é super problemática. Mas por quê? Muita gente diria que essa analogia serve para criar um sentimento de ordem, de segurança. Afinal, toda casa precisa de regras para funcionar, certo? Onde que essa ideia começa a dar errado segundo o texto? Ela dá errado porque cria uma hierarquia imediata. Se o país é uma casa, os imigrantes e refugiados são eternos convidados. Ah, entendi. E um convidado precisa merecer o convite, precisa se comportar, ser grato, não dar trabalho. Ele nunca é visto como alguém com o mesmo direito de estar ali. Fica sempre devendo um favor. Exato. Essa visão, que o texto chama de nativista, já coloca o estranho numa posição de inferioridade. A hospitalidade se torna uma ferramenta de controle. Nossa, isso muda tudo. Então, se essa relação de anfitrião e hóspede já é tão desequilibrada, como fica a ideia de pertencimento? Pois é, Porque pertencer a um lugar não é só receber uma chave, um pode entrar, certo? de jeito nenhum. O pertencimento não é um presente que a sociedade anfitriã te dá. É um processo, uma negociação constante e muitas vezes bem dolorosa. E o texto ajuda a entender esse processo. Sim, ele divide de um jeito bem claro. De um lado, tem a dimensão pessoal, íntima, sabe? Aquele sentimento de estar em casa, de se sentir à vontade. Aquele suspiro de alívio quando você chega num lugar e sente que pode ser você mesmo. Isso. Mas do outro lado, existe o que o editorial chama de a política do pertencimento. Que seria o que exatamente? São as leis, os discursos na mídia, as práticas do dia a dia que definem quem a sociedade considera um de nós. E quem vai ser sempre o outro. Exatamente. E essas duas coisas, o sentimento interno e a política externa, estão sempre em conflito. Quer dizer, você pode até se sentir em casa, mas a sociedade continua te lembrando que você é um convidado.
É uma batalha interna e externa ao mesmo tempo. Perfeito. E tem uma teórica citada, Elspeth Probben, que descreve isso muito bem. Ela diz que pertencer envolve dois estados. O de ser, que é quando você se encaixa nos códigos, nas normas. E o de desejar. Isso, que é aquele anseio, aquela busca constante por ser aceito. É um processo que parece que nunca acaba, é exaustivo. Ok, essa teoria é forte, mas a gente vê isso acontecendo na prática. Essa hospitalidade seletiva, esse pertencimento que nunca se completa. Ah, com certeza. A fonte traz um exemplo que é impossível de ignorar e bem desconfortável. A forma como a Europa recebeu diferentes grupos de refugiados. Esse exemplo, ele escancara a teoria. Em 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Europa acolheu milhões de refugiados ucranianos, A resposta foi bem positiva, no geral. majoritariamente de braços abertos. E a linguagem usada na mídia, que o editorial cita diretamente, é muito reveladora. Falava-se em europeus de olhos azuis e cabelos loiros, e em pessoas civilizadas. Pessoas como nós. Exatamente. Houve uma identificação imediata. A hospitalidade foi quase incondicional porque o sentimento era de que eles pertenciam à mesma família europeia. Agora, compara isso. Com 2015, né? A chamada crise dos refugiados. Isso. Naquele ano, 1,3 milhão de pessoas buscaram refúgio na Europa. Elas vinham principalmente da Síria, do Afeganistão, de países africanos. E a narrativa foi completamente outra. O oposto. A linguagem era de crise, invasão, ameaça, afluxo. O mesmo fenômeno, pessoas fugindo da guerra, foi tratado de formas radicalmente diferentes. Fica claro que a hospitalidade foi oferecida com base na raça e na origem. O pertencimento foi negado antes mesmo de a pessoa chegar. Pois é. Essa diferença de tratamento é chocante. E me faz pensar em como essa hostilidade se manifesta no dia a dia, para além das manchetes. O editorial fala sobre isso, certo? Sim, ele menciona vários estudos de caso que mostram como essa inhospitalidade se materializa de formas bem concretas. Como, por exemplo, Bom, um deles analisa o Reino Unido depois do Brexit. Ele mostra como a situação dos migrantes da União Europeia passou de uma hospitalidade condicional, baseada em regras, para uma hostilidade aberta. no discurso político, na burocracia. Em tudo. E essa hostilidade não fica só no discurso. Ela vira política pública, vira um ambiente concreto de exclusão. E tem mais exemplos disso? Tem outro estudo muito bom que ilustra isso perfeitamente. Pesquisaram solicitantes de asilo que foram alojados em hotéis no Reino Unido. Um hotel, à primeira vista, parece um símbolo de hospitalidade, certo? É o negócio deles. Só que na prática, esses lugares se tornaram o oposto. Os refugiados viviam sob regras rígidas, vigilância constante e isolamento. Nossa. E uma enorme tensão com a comunidade local. Os autores usam um termo muito forte, unhome, ou seja, não lar. Um não lar? Que angustiante. É a personificação da inhospitalidade estrutural. Um lugar que parece acolhedor por fora, mas que por dentro te lembra o tempo todo que você não pertence. Mas o texto não fica só na hostilidade, né? Ele também aponta para o outro lado, para os bolsões de acolhimento. Sim, e esse é um ponto crucial para não cair num pessimismo total. Um estudo que eu achei incrível foi feito em Glasgow, na Escócia. Ele mostra como pequenos atos informais. Coisas do dia a dia. Exato. Atos espontâneos de gentileza no cotidiano têm um impacto gigantesco no sentimento de pertencimento dos refugiados. O autor chama isso de acolhimento mundano. Acolhimento mundano, gostei do termo. É o vizinho que para conversar, o dono da loja que pergunta como a pessoa está, um sorriso na rua. São essas microinterações que quebram o isolamento e constroem uma sensação de familiaridade, de segurança. Mesmo quando as políticas nacionais são hostis. Mesmo assim, mostra que a hospitalidade também acontece de baixo para cima. Isso me leva a pensar. A gente começou falando sobre a dinâmica de poder entre anfitrião e hóspede. Mas esses papéis são sempre fixos? Boa pergunta. O editorial traz um exemplo fascinante que parece virar essa lógica de cabeça para baixo. O das mulheres migrantes empreendedoras. Essa é uma das partes mais poderosas do texto, porque é uma inversão de papéis total. Um estudo analisou mulheres migrantes em áreas periféricas do Reino Unido
que abriram seus próprios negócios. E o que aconteceu? Elas não ficam esperando receber hospitalidade. Elas criam hospitalidade. Como assim? Elas abrem cafés, salões de beleza, pequenas lojas, que não são apenas negócios. Esses lugares se tornam pontos de encontro, espaços comunitários seguros, onde outras pessoas, migrantes ou não, encontram apoio e conexão. Ela se torna uma referência na comunidade. Elas oferecem serviços que faltavam na região. Ao fazer isso, elas deixam de ser as convidadas passivas e se tornam anfitriãs ativas, pilares que constroem a infraestrutura social da comunidade. É uma quebra total daquela ideia do migrante como alguém que só recebe ajuda. Elas se tornam as donas da casa, no sentido mais positivo da palavra. Exatamente. E outros estudos citados seguem essa linha de desafiar o tradicional. Um deles mostra como aeroportos, que deveriam ser portais de boas-vindas, se transformam em espaços de acolhimento hostil. Sei, onde até residentes legais são tratados com desconfiança. Isso. E outro, sobre o ativismo de mulheres curdas em Londres, mostra como elas criam um senso de pertencimento político que ultrapassa fronteiras, conectando a luta delas lá com a terra natal. Ok, então o quadro é complexo. O sistema tradicional de hospitalidade e pertencimento está quebrado, tem raízes problemáticas paternalistas, como o texto aponta. Sim. O que a gente faz? Joga tudo fora e começa do zero? Os autores do editorial não só criticam, eles tentam apontar um caminho. E é um caminho bem radical. O primeiro passo, segundo eles, é encarar a história sombria desses conceitos. O editorial lembra, por exemplo, do filósofo Immanuel Kant. A ideia dele de hospitalidade universal parece muito progressista, né? Parece, mas tinha um detalhe. Sempre tem um detalhe. O detalhe era que, para Kant, essa hospitalidade só se aplicava a quem era capaz de razão. Uma característica que, na visão da Europa do século XVIII, os povos não brancos e não europeus supostamente não possuíam. Ah, então a base do conceito já nasceu com um viés de exclusão. Exatamente. Serviu como justificativa para o colonialismo. Reconhecer isso é o primeiro passo. E depois? O que vem depois de reconhecer essa herança colonial? Os autores propõem duas lentes novas para a gente pensar o tema. Uma lente decolonial, que busca ativamente desmontar essas estruturas de poder, e uma que soa surpreendente. Que é? Uma ética feminista do cuidado e do amor. Amor. Um texto acadêmico denso sobre migração. Confesso que essa eu não esperava. Como é que o amor entra nessa história? Também me surpreendeu quando li, mas faz todo sentido. A inspiração principal vem da teórica feminista negra Bell Hooks. Certo. Para ela, isso é central, o amor não é só um sentimento, uma coisa passiva que acontece com você. O amor é um verbo, é uma ação, uma prática, uma escolha intencional. Tem uma citação dela no texto, né? Tem e é muito direta. Nós não temos que amar, nós escolhemos amar. Nós escolhemos amar. É uma escolha, um compromisso diário. Não é um sentimento fofo, é um trabalho ativo. Exatamente. Um trabalho de cuidado, respeito e reconhecimento do outro. Ok, e como essa escolha de amar se traduz em políticas de hospitalidade ou de migração na prática? Aplicar essa ética transforma tudo. A hospitalidade deixa de ser aquele ato único e condicional na fronteira, pode entrar, mas se comporte, e se torna uma prática contínua de cuidado, dignidade e engajamento. A pergunta muda, então. A pergunta não é mais como a gente acolhe eles, mas sim como a gente constrói uma comunidade junto com eles. Muda o foco de uma relação de poder para uma relação de colaboração. Perfeito. Em vez da dinâmica desigual de anfitrião e hóspede, a hospitalidade vista por essa lente do amor como ação se torna uma força libertadora. O objetivo passa a ser criar espaços onde as pessoas possam interagir para benefício mútuo. Onde as fronteiras entre nós e eles comecem a se dissolver. Exato. É um projeto de construção conjunta, não de caridade. É incrível. A gente partiu de uma palavra tão comum, hospitalidade, e a jornada que o texto propõe nos levou a uma ideia radical, que o amor pode ser uma ferramenta política. Sem dúvida. A grande lição é que esses conceitos, hospitalidade, pertencimento, não são coisas estáticas. São campos de batalha, processos ativos, cheios de poder.
E essa análise nos força a olhar para além das manchetes sobre crises migratórias. Nos obriga a prestar atenção nas pequenas interações do dia a dia, nas políticas públicas que parecem neutras, mas não são. E na própria linguagem que a gente usa. Na linguagem que a gente usa para falar sobre quem é daqui e quem é de fora. A hospitalidade e a hostilidade não acontecem só na fronteira, acontecem na fila do pão, no trabalho, na escola. O texto termina defendendo o amor como um ato político subversivo. Então, fica aqui uma provocação final, inspirada por essa análise toda. E se a gente passasse a definir a hospitalidade não como um ato de caridade ou de controle, mas como um ato de amor, nesse sentido que a Bell Hooks propõe? Uma prática contínua, intencional, de construir junto. Como isso mudaria não só as nossas grandes políticas, mas as pequenas interações que a gente tem todos os dias com as pessoas da nossa própria comunidade?